Olá, começando mais um Trend Off, o nosso podcast sobre tecnologia, marketing e tendências. Estamos aqui com Leonardo Castilho, carioca, não flamenguista. Eu sou flamenguista, carioca que nem eu. E trouxemos aqui do meu lado o galã da Sky One. Se apresente. Eu sou o Bruno Custódio, diretor de novos negócios aqui na Sky One. Chique. Léo, já é CTO há muito tempo, conhece esse mercado de tecnologia, é o mercado que mais muda há muito tempo. Queria perguntar para você se já trabalhou com B2C, já trabalhou com B2B ou foi mais B2C? Cara, eu já trabalhei com os dois lados. segmentos. Então, e deve estar no mercado há um tempo. Já passou todas as fases, já passou e-commerce, já passou... Área de relacionamento com o consumidor. Já teve que falar com pessoas ao vivo, essas coisas todas. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Me conte, no atual momento que a gente está vivendo agora de inteligência artificiais, essas novas tecnologias, essa foi uma das mudanças tecnológicas maiores que você viu? Ou você acha outras que você viveu tão parecidas como essa? Olha, primeiro, obrigado aí pelo convite, participar do Trend Off. Prazer estar aqui falando com vocês, público da Sky One. Bom, para mim, sem sombra de dúvidas, a IA é uma grande transformação, né? E ela veio para ficar, obviamente, mas eu vejo que ela está mexendo muito com coisas que o passado existiam nas empresas e ao longo do tempo elas deixaram de fazer e agora a IA ela provoca as empresas a terem que retomar o passado. Quando eu falo isso, eu falo porque um estudo recente, né? Eu palestrei em um evento em que um estudo recente da minha MIT falava sobre projetos de IA onde 95% falham. Ok. Então, assim, se é uma tendência, se o mundo vai usar IA ao longo do tempo, por que tanta falha, né? Por que tantas empresas elas estão tentando colocar o projeto no ar e falham? Seria só a hype dos C-levels? Ou, às vezes, a própria empresa também não está estruturada para suportar IA? E aí que eu chego nesse ponto em que eu acho que tem de volta às raízes aí para que a IA funcione. Porque se eu estou numa empresa em que nem eu sei o processo que eu executo, o que eu quero fazer com a IA para melhorar esse processo, automatizar esse processo e trazer ganhos de eficiência ou inovação dentro da companhia, né? E talvez esse seja um dos grandes fatores aí do fracasso de muitos projetos. Essa palavra de fracasso é interessante, porque há um tempo atrás a gente viveu a bolha.com. Exato. E aí fala que a bolha.com, mas se você olhar, hoje a gente está 100% na internet. Então, não foi que a internet morreu. É que ela foi acelerada tão rápido que as pessoas ficaram muito no hype. Então, eu acho que muitos projetos vão cair, muitas empresas que podem valer muito podem passar a não valer nada, mas a IA vai ficar como a internet veio para ficar no meio do caminho. Mas você falou uma coisa interessante, que é diferente, eu acho que da IA, das outras tecnologias, é que a internet meio que mudou tudo, mas a IA, para ela funcionar bem, você tem que ter a base muito bem organizada. Exatamente. Que nem uma empresa antiga, para o supermercado, se uma loja vender bem, tem que estar a loja organizadinha, o preço correto, tem que estar organizado direito. Então, o básico bem feito, né? O básico bem feito, né? E é que é tão simples, mas é tão antigo, né? Então, as pessoas, o que está fazendo é que agora a gente tem uma pessoa super inteligente que está pegando esses dados e organizando. Mas aí vem o pior dos problemas, porque se esse dado está errado, essa pessoa super inteligente, ela é como acreditar numa ideologia louca, sabe? Porque ela fica recebendo só aquela informação e aquilo vira verdade. Então, para a IA funcionar, você tem que fazer um trabalho de casa antes, que não é tão natural e tão fácil assim, né? Olha, eu falo isso porque eu comecei minha carreira num grande banco, né? E ela tinha uma origem norte-americana, e eu lembro muito bem que dentro desse banco a gente tinha uma vice-presidência de processos. Qual? Citibank. Não, mas eu falei uau, mas qual foi uma boa pergunta? Sim. Uau, é isso aí. Uau. Era o Citibank. Tinha uma vice-presidência de processos, né? E o que ela fazia? Ela falava, você fala com ele? Não, ela desenhava todos os processos, ela garantia normas, padrões, fazia auditoria.
E depois eu passei por outras empresas e que isso era tido como burocracia. Isso. Né? É o que eu acredito também. E aí o que a gente vê, né? Nem A, nem B. Mas e o meio termo disso? Eu acho que muitas empresas deixaram isso de lado completamente. Então hoje a gente se depara, e eu converso com grandes empresas, apoio elas na transformação disso tudo, em que elas realmente desconhecem como elas executam o processo dela. Então, eu acredito muito nisso, né? A IA ela veio com força total e não tem como voltar atrás, mas ela vai requerer das empresas uma corrida contra o tempo para normalizar aí essa base, que não é sólida, entendeu? E a base que eu digo, não estou falando financeiro, não estou falando de negócio, estou falando do que acontece dentro dela. Os dados do cliente e até na conversa entre pessoas, né? Porque Exatamente. a gente fala muito que é como se as pessoas tivessem desaprendido a conversar umas às outras, ou ao vivo elas desaprenderam a conversar. E conversar é uma coisa meio... Você aprende, neném você já aprende a falar e a gente vai desaprendendo. E a IA é meio é uma das tecnologias mais conversacionais que a gente tem, né? E até no quesito linguagem, porque o que mudou na IA é que você não... Qualquer pessoa consegue fazer uma pergunta de modo conversacional, tipo, me diz o que é isso, o que significa isso, de modo de uma conversa, e ela te responde. Porque a tecnologia tinha aquele modo de programador e tudo, que era uma linguagem separada. Então, ou você entende aquela linguagem, ou você não participa dessa conversa. É tipo ir para Rússia ou China sem falar a língua. Agora, ela trouxe todo mundo meio para o meio. Então, acho que das maiores tecnologias que ela teve foi essa quebra desses bloqueios que se tem. E aí, é uma tecnologia quase mais acessível, assim. Mas eu acho uma coisa interessante, que aí é a segunda pergunta que eu queria falar. Quando fala IA para você... O que vem na sua cabeça? Porque tem pessoas que remetem a ChatGPT, ou deixar post bonito, ou a imagem, mas IA é bem maior do que isso. Quando fala IA, e aí você falou os processos de IA não estão funcionando, mas o que é IA para você? Olha, IA é a forma como você tem de colocar dentro da tecnologia o raciocínio humano, né? É essa forma que eu penso. Por isso que hoje você consegue conversar naturalmente com esses agentes e ter respostas naturais. Agora, obviamente, o futuro disso é uma incógnita, né? Até onde a gente pode chegar. O que eu vejo, sim, a IA ela não vai substituir o todo, mas ela pode contribuir muito com pedaços ou partes dos processos e ajudar as pessoas a serem mais produtivas, terem mais insights, testar mais as coisas, as hipóteses. Então, por exemplo, hoje no time de tecnologia, né? Antigamente, você testar uma hipótese, você levava semanas. Hoje, com a IA, você consegue levar 2, 3 dias e testar várias hipóteses antes de começar a codar. Então, ela meio que ganha escala, né? Ela é uma forma de você ganhar escala num processo que antes você não poderia fazer. Interessante. Um tema que a gente fala muito é que antigamente na escola você decorava informações porque você não tinha ela acessível. Aí, às vezes, enciclopédias que facilitaram você ter informação. Aí depois veio a internet. E agora ter informação não tem valor quase nenhum, decorar coisas. E o que você tem que aprender é aprender a perguntar. Que não é uma coisa tão natural. É tão natural, mas não é tão natural, né? Você aprender através da pergunta e de geração de curiosidade. Mas acho que isso muda muita coisa. Mas, fazer mais uma pergunta, depois eu vou deixar, porque senão eu falo muito. No modo de consumo mesmo, assim, no quesito marketing, tecnologia, consumidor mesmo, você percebe que hoje o consumidor consome ou age de modo diferente do que no passado? Sim e não, e como? Olha, eu acho que sim. O consumidor quer praticidade, o tempo dele é escasso e é a coisa mais preciosa que ele tem. Aliás, todos nós, né? Então, a forma como ele interage com as marcas ou com o mercado em si, ele é diferente. E isso requer o uso da tecnologia para quê? Para que, independente do estágio de relacionamento dele com a empresa, a gente consiga entregar essa velocidade, essa disponibilidade e resolver o problema dele, que eu acho que esse é o principal ponto. Problema ou dúvida, né? Então,
já participei de projetos em que você usa a inteligência artificial, você usa a automação, você usa a tecnologia para resolver o problema do consumidor. Por exemplo, uma operação de atendimento que funcionava de 8 da manhã às 8 da noite, 24/7, sem precisar de gente. Por exemplo. Então, o que eu estou querendo com isso? Não é nem necessariamente reduzir custo, né? Eu já não tinha a operação funcionando. Mas com a tecnologia, eu permiti abrir um leque de opções para esse consumidor me ligar a hora que ele quer. E eu acho que é isso, né? E desejar uma velocidade que antigamente era... Antigamente você pedia uma pizza, chegava em 40 minutos e ficava feliz da vida. Hoje você já fica nervoso. Já fica nervoso. Exatamente. Então, eu acho que tem essa mudança do consumidor que vai ter que refletir na forma como as empresas vão interagir com ele, seja com marca, seja com pós-venda, seja com a própria venda. E, obviamente, esse consumidor está muito mais informado, né? Então, vai requerer das empresas que elas estejam bem informadas. E não dá mais para mentir para o consumidor, que nem dava para mentir no passado. Não dá para mentir. Vamos pensar que o Brasil ele tem uma evolução muito pautada no mercado da iniciativa privada, né? Infelizmente, o público ele não consegue acompanhar pelo que a gente já conhece, o cenário que a gente tem. Qual que é a tua visão, né, das empresas hoje em termos de evolução? Como é que o Brasil se posiciona no mercado global de inteligência artificial, no prisma de mão de obra, no prisma de projetos? Como que você vê para onde que a gente pode chegar ali num curto, médio espaço de tempo? Olha, minha visão existe uma vontade muito grande de fazer IA acontecer, mas ainda tem muita carência de pessoas capacitadas para isso e até mesmo o próprio investimento das empresas nisso, né? Hoje ter IA aplicada no dia a dia das empresas, ela requer investimento pesado e talvez muitas dessas empresas ainda estão engatinhando nisso. Agora, o que eu vejo? Eu vejo que a gente tem um futuro promissor, né? O mercado brasileiro possui empresas fantásticas e profissionais muito bons, mas a gente vai ter que capacitar as pessoas para esse novo futuro, entendeu? Então, ainda é um cenário aí desafiador. E, particularmente falando, eu acho que esse boom da IA ainda é muito novo também, né? Então, ele está ainda em processo de evolução, processo de amadurecimento. Eu tive recentemente na China, e tem um fato curioso lá que eu acho que é um ponto importante, né? A educação, ela é fundamental para acompanhar essa transformação, né? E foi curioso para mim ver que a imagem que a gente eventualmente cria da China estando no Brasil é muito diferente de quem está lá. Já morei lá, sei exatamente disso. Cara, mas a imagem do Brasil, para quem não está aqui, também é muito diferente do mundo versus a gente aqui. Concordo. Só que o que me espantou, né? Quanto que eles investem em educação, o quanto que eles investem na formação das pessoas. E a China, por exemplo, está colocando como obrigatório aulas de IA desde os 16 anos. Então, você imagina a potência que eles vão se transformar ao longo do tempo, com as pessoas saindo do colégio já sabendo usar IA. Não é essa IA que a gente está falando de fazer prompt no ChatGPT. Isso é muito raso, né? Apesar de que é um desafio para muitos saber escrever bem, ler bem, interpretar bem, ter raciocínio lógico, né? Mas eles estão formando um exército de novos profissionais para essa nova tecnologia. Eu acho que o Brasil ainda está muito distante disso, infelizmente, né? E nem a gente brinca, China, Índia, a quantidade de engenheiros que tem. O Brasil, a gente tem um antiprogresso de jeitinho brasileiro que atrapalha. Infelizmente. Futuro país do futuro. Pelo menos nem nisso a gente fala mais, pelo menos. A gente nem mais do futuro. Mas, pelo menos, e eu até brinco, né? Eu estou há 4 meses na SkyOne e é incrível ver uma empresa dessa estrutura no Brasil trazendo esse tipo de tecnologia que é visualizado no mundo inteiro. Então, mostra que existe o material humano, existe a criatividade, existe essa inovação. Mas já até Brasil para ir para o mundo, parece que a gente fica distante, assim. Sim. E conseguir isso é um caminho diferente. Voltando a... Você falou um pouco de educação e tudo.
onde você acha que a tecnologia mais mudou nos últimos tempos? Foi em métodos de pagamento? Foi operação? Foi consumo? Ou foi, não sei, pensei nesses três. Ou outro que você consiga. Cara, eu já operei no e-commerce durante alguns anos. Na minha visão, o método de pagamentos foi onde mais expandiu. E hoje o Brasil é um case, né? Nesse aspecto, ele é um case mundial, até com a adoção do Pix. Né? Nos Estados Unidos você ainda tem que assinar cartão. Eu falei, meu Deus, que Exatamente. mundo é esse que tem que assinar Como cartão? faziam os ancestrais, né? Não é assim que pô, usa. antes disso, Antes assinar. disso, né, cara? Meu Deus. Então, talvez eu acho que o mercado financeiro e para consumo, ele evoluiu muito ao longo do tempo. E a gente vê essa facilidade das pessoas terem acesso a isso. Para mim é um case interessante aí. E, obviamente, se a gente for parar para pensar, o futuro disso ainda é assustador, né? Eu fico sempre em dúvida entre método de pagamento e operação. Porque eu acho que no consumo a gente mudou pouco. Operação mudou. Hoje você vai no supermercado, no shopping, tem uma quantidade de entregador e tudo, mas tem uma porta separada para uma galera que, tipo, não, nem existia esse mundo sim. assim. Agora a gente olha a Amazon lá nos Estados Unidos com checkout invisível, que não tem ninguém operando. Mas está fechando as lojas. Está fechando? Não deu certo. Não é que eu acho que porque o varejo físico continua crescendo pra caramba. Eu acho que a galera que era de e-commerce que vai pro varejo físico descobriu que ele não é tão bom nessa segunda parte. Entendi. A margem talvez não seja tão boa quanto Não está eles têm. acostumado com esse caminho. Mas pensando em inovação, não deixa de ser um negócio disruptivo. É sempre disruptivo, né? Tem Exatamente. muitas frentes disruptivas ainda que eu acho que poderia mudar. Eu até brinco que às vezes supermercado, shopping, o método de compra, o seu estilo até chegar no modo de pagar não mudou tanto nos últimos 20 anos. E nós mudamos, né? A tecnologia mudou, tanta coisa mudou, mas essa parte está meio parecida. Então eu, como marketing, me sinto meio... Tipo, acho que a gente não está fazendo tão bem o nosso trabalho de tecnologia nessa parte, assim. E é uma coisa que eu critico muito. Mas é uma realidade não Brasil, tá? Uma realidade meio mundo nesse quesito assim, de consumo, que o ato de compra não mudou tanto. Mas é sempre interessante botar. Vou deixar meu brother Bruno Custódio fazer a última pergunta. Me fala um pouquinho, Léo, qual que é a tua visão, né? Pensando no cenário de varejo, né? O que você pode... Talvez não prever, mas sustentar que os próximos 3 anos vai evoluir mais rápido no cenário Brasil, assim, em termos de... Pode ser experiência do cliente, pode ser uma parte de mais eficiência ou de cadeia logística. O que você espera ver do varejo nos próximos 3 anos de inovação? Olha, cadeia logística é um ponto de super atenção, né, no Brasil, né? Com o crescimento do e-commerce, a gente vê o quanto que a gente tem ainda dependência de algumas empresas, monopólio, e o quanto que a própria malha rodoviária ela ainda deixa muito a desejar num país continental e que todo mundo compra hoje, quer receber em casa rápido e quer receber o produto inteiro. Então, acho que a logística é um ponto super de atenção. Talvez as empresas avançaram muito, né, na sua logística dentro de casa, até despachar o produto, mas ainda já tem um desafio grande aí com a última milha, né? Da empresa chegar na porta do consumidor. E o que eu vejo? Eu vejo que cada vez mais o varejo ele vai ter que se reinventar, né? E eu acho que ele está se reinventando, né? Apesar da gente olhar para essa retração das lojas da Amazon lá nos Estados Unidos, pensar que eles buscaram inovação tecnológica para mudar a forma como se relaciona com o consumidor, isso para mim é fantástico, né? E eu acho que esse que é o ponto de atenção, né? A forma como as empresas vão se relacionar com o consumidor, porque no passado, as empresas meio que ditavam a forma como o consumidor ia interagir com elas. É desse jeito e ponto final. Agora, os canais de contato são tão grandes e tão diversos que as empresas têm que estar muito atentas a isso, porque a relação consumidor, essa fidelização com esse consumidor é que vai fazer a diferença na hora dele decidir por comprar A ou B.
E mais do que venda, ter o produto certo e saber se relacionar com o consumidor no momento dele de experiência vai ser um grande diferencial. E eu vejo que a própria tecnologia tem que apoiar essa transformação, né? Você pega hoje o marketing digital usado pelas empresas que atuam no e-commerce. A gente saiu de um modelo totalmente offline, em poucos anos, para algo que cada vez mais está sendo segmentado, né? Então, como lidar com toda essa massa de dados para clusterizar esse público e poder entregar oferta de uma forma mais pessoal, mais personalizada, e fazer isso no varejo. É uma outra ruptura para mim. Público cada vez mais sensível, né? Cada vez mais sensível. Cada vez mais sensível, cada vez mais nichado. Menos fiel. Menos fiel. E isso daí eu acho que é a tendência cada vez maior, entendeu? Ela é mais fiel no seu próprio nicho e menos fiel numa coisa mais macro. Uma pergunta que eu sempre falo nas aulas que eu dou, eu sempre pergunto qual foi o último lançamento que você se importou de verdade, que você ficou esperando ele vir. E as pessoas sempre pensam no iPhone, mas no iPhone tipo 5, tipo há 13 anos atrás, não lembra do último. E quem lembra 10 anos atrás em marketing, todo ano você se empolgava muito, todo Natal você se empolgava com o principal brinquedo, com o jogo que ia sair, com o filme que ia vir. E hoje em dia essas tendências não tem mais tanto isso, como também não tem no quesito herói, né? Não tem, e é muito questão de nichos, como você falou, controle da mídia. Antigamente a empresa podia fazer o controle do que você recebeu de informação. Exatamente. E aí todo mundo falando no mesmo discurso. Hoje cada um fala de um modo, você não tem um ídolo gigante brasileiro. Quando eu pergunto, as pessoas lá vai para Senna, vai tipo gente que morreu há 20 anos atrás. E não lembram de novos ídolos. Tentam encaixar alguns, mas é quase todos temporários e não tão nacionais que nem era no passado. Eu estava conversando com um colega ali fora e a gente falou sobre chance para errar, né? Uhum. Pegando nessa diversidade toda, nessa particularidade dos canais de contato. Cara, hoje em dia uma pessoa pode ser hater da tua marca, influenciar um público, e isso significar que você não vai atingir esse público, né? Há anos atrás... Uma coisa pior do que essa que eu falo. As empresas estão tomando decisões estratégicas baseadas em 3 haters de internet. Sim. Aí é uma vergonha, mas elas continuam nisso. Tomando decisões estratégicas sem conhecer seu público. Não, e baseado em 3 haters. E eu sempre pergunto assim, mas... quantos amigos seus são haters de internet que passam o dia falando mal de empresa? Nenhum. Cara, então por que você leva tanto em questão esses 2, 3 haters com o tempo livre às 3 da tarde, que vai mudar a estratégia da sua empresa, vai mudar o lançamento por causa disso? Mas é isso. Mas eu acho que esse que é o ponto, né? Esse mercado está muito sensível, né? E essa sensibilidade vai ser um desafio tremendo para o varejo, para as empresas em geral daqui para frente, porque... um cenário adverso ele pode acontecer em questões de segundos e explodir e, eventualmente, né, acabar com a reputação de uma marca. Então, eu acho que isso aí rápido, é um grande... Para cima e para baixo está rápido. Para baixo é mais rápido que para cima. Para baixo é mais rápido, inclusive. Eu acho que, senão a gente poderia ficar horas conversando aqui. Foi muito legal a conversa. Acho que sempre é bom para abrir a cabeça de várias frentes. Queria te agradecer. Estamos começando os podcasts agora, é uma honra ter você aqui conosco. Prazer, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que tenha sido proveitoso. A gente vai conversando sobre esse mercado. Sempre.